Oi gente, tudo bem com vocês, galera? Começando aqui mais um vídeo pro canal, gente. E hoje eu vim trazer pra vocês, finalmente, o meu relato de parto, gente, do Anthony, meu segundo parto. Então hoje eu vim trazer pra vocês o relato de parto, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like aqui nesse vídeo, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você for novo, não for inscrito ainda. Ativa o sininho das notificações pra você estar por dentro de todos os conteúdos que vão estar aparecendo aqui no canal, tá bom? Deixa o teu comentário aqui também dizendo o que você achou desse vídeo, se você já é mãe, como foi sua experiência aí no parto, qual tipo de parto você teve. E é isso. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, eu entrei em trabalho de parto do Anthony, eu estava ali com 39 semanas, mais 6 dias, gente. Eu estava já no limite do limite de ganhar ele de via natural, né, de parto normal. Antes de eu começar, né, de fato ali a parte do parto, né, eu já estava sentindo aí alguns pródromos, né, aquelas dores, contrações de treinamento, né, gente. Eu já sentia bastante, mas nos 3 primeiros dias que antecederam aí ao parto do Anthony, eu comecei a sentir dores mais fortes. Tanto que eu estava acreditando de fato de que eu já estava perto de ganhar um neném ou de que ia ser o dia, gente. Então, quando bateu, né, claramente também aí às 39 semanas, a gente começou a fazer o acompanhamento, né, na maternidade, dia sim, dia não, né, pra fazer toda a checagem, né, ver contração, ver como é que tava ali minha pressão, ver como é que tava também questão da saúde do bebê, né, e tudo. Pra gente tá fazendo acompanhamento mais de perto, tá, gente? Isso foi uma das coisas que na gravidez da Emanuele eu não tive, tá? Eu não tive esse acompanhamento a partir das 39 semanas, tá? Da Emanuele a gente só tinha as consultas mensais mesmo e pronto. Do Anthony, não. Eu tive as consultas mensais, depois eu tive as consultas quinzenais e depois as semanais. E depois, gente, ficou essas consultas aí em dias alternados, tá? Foi a partir das 39 semanas. Então eles estavam acompanhando tudo, tá? Pressão, dilatação, contrações, tudo eles estavam seguindo ali, tá? E eu lembro que nenhuma dessas vezes que eu fui na maternidade, né, eu estava tendo algumas contrações, né, já dolorosos, aquela pressãozinha ali embaixo. Eu fui lá, elas mediram, eu estava ali com 3 centímetros de dilatação, tá, gente? Mas eu não estava ainda em trabalho de parto ativo, tá? Eu estava apenas ali na fase ainda dos pródomos, tá? Então, dentro desses 3 dias, eu já estava sentindo ali muita dor, tá? Senti aquelas dores que eu tinha que parar mesmo que eu estava fazendo, porque eram umas contrações, umas cólicas muito grandes, gente, que eu tinha certeza que eu ia parir naquele dia. Né? Então minhas cólicas, nessas contrações começaram aí, se eu não me engano, foi numa quarta ou foi numa quinta-feira. Foi numa quarta-feira, eu lembro. Que eu até levei o Emanuele pro... Tinha uma consulta, inclusive, né, com a minha obstetra, né, do postinho. Então, eu fui nessa consulta, né, com ela falei já, né, relatei a ela, né, que eu estava tendo já, sentindo algumas coisinhas. Ela fez um toque e falou que eu já estava ali dilatada 1 centímetro naquele dia, tá? Daí, eu fui, né, gente, eu levava minha filha pra escola também, buscava, já estava de férias, né, eu tinha pedido férias no meu serviço antes de fato parir, né? Eu não queria, eu queria descansar um pouquinho, gente, porque da gravidez do Anthony eu fiz uma barriga enorme, a barriga era muito pesada, gente, eu não aguentava. Então eu sentia muita dor nas costas, eu sentia muita dor no pé da barriga. E quando eu comecei a sentir essas contrações, né, de treinamento, gente, era terrível. Enfim, daí a gente fez a checagem, tava tudo certo, e ela falou que a partir daquele momento eu ia ter que estar sendo acompanhada, né, dia sim, dia não. Beleza, gente, daí passou um dia, no outro dia eu fui na maternidade, né, pra fazer também lá, né, o cardiotoco, tudo certinho, né, gente. Daí lá tava tudo certo, as contrações estavam bem espaçadas ainda, aquela coisa toda. Lá a médica fez o toque, viu também que eu já estava ali com 3 de dilatação, né. Daí eu pedi pra ela, né, pra poder fazer o descolamento de membrana, tá, gente.
essa também foi uma das coisas que eu tinha feito da gravidez da Emanuele. Porém, da gravidez da Emanuele não adiantou de nada, não tive resultado com isso, né? E aí eu quis tentar no do Anthony pra ver o que dava, né? Como eu já estava sentindo aquelas dores e já estava tendo dilatação, eu imaginei que se eu fizesse seria muito mais rápido. Fiz, né? Daí, no mesmo dia também, eu engabelei de que eu queria parir logo. E fiz uma caminhada, fui andando, levar minha filha, buscar e sem aguentar, gente. Mas enfim, vinha as dores e, meu Deus do céu. Beleza, passou aquele dia, a gente sentiu muita dor naquele dia. E já tava saindo um pouquinho de líquido, tá, gente? Não era aquele líquido, nossa, aquela coisa assim, sabe? Mas bem pouquinho, assim, bem pouquinho. Eu não sei exatamente se era ali o líquido ou se era escape de xixi, gente. Porque quem já foi gestante sabe, né, que a gente tem um pouquinho desses escapes aí de urina, né, no decorrer do dia, dependendo ali da movimentação, enfim, né? Então eu tive um pouquinho desses escapes, não sei se era xixi, não sei se era líquido, tá? Mas não tinha cheiro e não tinha cor, então pra mim era líquido. Tudo bem, passou esse dia, senti bastante dor. No outro dia também, que era na sexta-feira, senti bastante dor. No sábado, a gente foi de novo na maternidade. Ela fez o toque e continuava ali os 3 centímetros, tá, gente? Daí, nesse sábado, eu senti tanta dor, mas tanta dor que eu falei, gente, eu não tô aguentando. E eu falei, gente, se eu não parir hoje, não é nunca. E sempre que eu sentia essas dores, eu ia para o chuveiro, gente. Colocava o chuveiro no quente e ficava ali embaixo por 30 minutos. Com a esperança das dores piorar. Mas, gente, eu saía do banheiro sem dor nenhuma, porque aliviava bastante. Então eu já sabia que, como estava aliviando, não era o momento, né? Então eu simplesmente relaxei. Falei, sabe de uma coisa? Não vai ser hoje. Provavelmente ele vai vir domingo. Isso era sábado, dia 7 de setembro. Não, 6. Sábado não, gente. Sexta. 6 de setembro. Tá? Daí eu relaxei. Falei, não vai dar nada, enfim. Quando foi... Eu passei o resto do dia ali mais ou menos com dor. Vinha algumas dores, eu voltava pro chuveiro, aquela coisa. Tanto que nesse mês a conta de energia daqui de água veio altíssima. E enfim, gente, daí quando foi, passei o dia de boa, né, comi meu sushi, falei, gente, sei que não pode, mas eu falei, não, eu quero comer um sushi, vou comer um sushi porque eu não sei se vai ser a última vez, não sei como é que vai ser, eu acho que não, tá, vou comer um sushi, comer um sushizinho, gente, daquele fritinho, tá, porque meu marido não deixava eu comer nada cru enquanto eu estava grávida, gente, aí a gente comeu o hot roll mesmo, aquele fritinho, eu comi, né, porque ele não gosta. Aí tudo bem. Fomos dormir, tomei meu banhozinho, dormimos, beleza. Gente, eu acordei no meio da madrugada sentindo, não dor, mas eu sentia uma pressão tão grande na barriga. E eu já tinha trocado de lado com ele da cama, né? Eu tava dormindo na ponta, porque eu levantava muito à noite pra ir no banheiro, né? Final de gestação, quem é mãe sabe como é que é, né? A gente toda hora tá indo no banheiro, principalmente à noite, eu nunca vi. E eu senti aquela pressão, e eu falei assim, eu vou levantar, eu vou no banheiro, vou fazer xixi. Ele ainda acordou e falou assim, que foi, você tá sentindo dor? Porque eu senti muita dor, gente. Eu falei, não, eu só vou no banheiro fazer xixi. E nisso que eu fui ligar a luz, gente, a minha bolsa simplesmente estourou. Eu não tava sentindo dor naquela hora e tudo. Daí meu marido já desesperou, né, ele já queria correr pra maternidade. Eu falei, calma, porque vai demorar ainda e tudo. Daí me piquei, gente, para o banheiro, fui para debaixo do chuveiro, água quente, tudo de novo, né. Os meus planos era ficar em casa, né, até eu me sentir de fato ali que já tava perto, né, do momento de ter o bebê e tudo. Mas, gente, pra eu ficar mais à vontade, né, só que, gente, meu marido, ele é muito afobado, né, é compreensível porque é o primeiro filho dele, né. Então, assim, ele ficou muito afobado, ele ficou muito com medo, na verdade, né, de ter o neném em casa, né. Mas eu expliquei pra ele que ia demorar e tudo, mas como ele estava afobado demais, ainda disse que ia ter que botar gasolina e tudo, eu só fui eu tomar um banhozinho, colocar ali uma fralda que tem até ali, né, que eu tinha comprado pro pós-parto, né,
Então, como ainda tava tendo vazamento ali do líquido, né, da bolsa que tinha rompido, eu coloquei, né, essa fraldinha e a gente partiu pra maternidade. A bolsa estourou, gente, era 00:30. Eu cheguei no hospital, a gente deu entrada. Lá ela fez o toque, eu estava com 3,5 cm ainda. E realmente ela constou que a bolsa tinha estourado, então ele foi preencher os papéis da internação pra ficar internada e tudo. E ali, gente, eu fiquei. A gente foi internado, se eu não me engano, era 1 e pouca, né? Porque a gente ainda ficou esperando um pouquinho. Era 1 e pouca da manhã e nesse momento eu já tava sentindo algumas dores, as dores estavam ficando mais fortes, vindo em um pouquinho menos de tempo, gente. E vou te falar uma coisa, hein? Dor de parir de menino é muito pior que de menina, gente. Muito pior. Como pode? Dói muito, 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 muito mais do que pra ganhar uma menina, né? O povo me falava isso, eu achava que era asneira, gente, mas não é não, é verdade, dói demais. Enfim, daí a gente foi pro quarto, tudo certinho. Eu fiquei inicialmente ali na bola, né? Fui algumas vezes pro chuveiro e tudo, gente, eu não aguentava de dor. Da Emanuele, eu não soltava um ar. Assim, eu tava sentindo aquela dor e eu meio que segurava o meu corpo, eu segurava a dor e eu tentava respirar e eu não gemia de dor na gravidez, no parto dela, né? Do Anthony eu não consegui, gente, eu não consegui segurar. Eu soltava o corpo, né? E eu urrava, gente. Eu gemia demais. Doía, porque doía muito, eu não aguentava ficar calada. E eu xingava meu marido também. E é isso, gente. Eu fiquei com ódio mortal desse homem quando eu tava parindo. Porque, nossa, gente do céu. E nisso, gente, eu fiquei com bastante dor. Então eu fui pra... Peguei a bola. Tinha também a banqueta, né? Eu peguei a banqueta. Fui pro banheiro e fiquei debaixo do chuveiro, gente, na água quente. Peguei a banqueta e peguei a bola, porque eu tava alternando, né? Quando eu ficava muito fraca, eu ia pra banqueta, né? Porque tinha mais apoio do que a bola, né? Tive medo de cair, né? E eu fiquei lá debaixo, gente, olha, por horas, horas e horas e horas. E vinha a dor, e vinha aquela dor horrível. E teve um tempo que eu não tava aguentando mais, e eu simplesmente apagava, gente, a contração vinha, eu debaixo do chuveiro, tá? Eu segurava numa cadeira que tinha lá, e debaixo do chuveiro, com água quente caindo nas costas, outra hora na barriga também eu deixava. E quando vinha a dor, eu acordava e ficava me, sabe, rodando ali na bola, debaixo do chuveiro. Quando a dor passava, eu apagava. Eu simplesmente apagava. E aí eu lembro que a médica foi lá pra ver, né, como é que tava a evolução, tudo certinho. Daí, tudo bem. Ela me ajudou a levantar. Eu estava sentindo muita, 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 muita dor. E outra coisa também que foi diferente do parto dele pra o da Emanuele foi que da Emanuele, quando eu tava sentindo muito essas dores, me dava tipo muita dor de barriga, eu ia no vaso e fazia o número 2, gente. Conseguia fazer cocô tranquilo. Do Anthony, não senti vontade. Não sentia vontade. Sentia aquela dor absurda, mas nada de querer ir pro vaso. Mas enfim. Daí, a doutora tinha feito o toque, né? Nisso, de 3,5 cm eu tinha ido apenas, gente, pra 4 centímetros. Quando ela falou pra mim que eu estava com 4 centímetros, eu endoidei. Eu falei, não. Já tinha 8 horas em trabalho de parto. Eu endoidei. Eu falei, não. Falei, não, pelo amor de Deus, então eu quero cesariana, porque eu não tô aguentando mais essa dor, eu vou morrer. A dor que eu senti dele foi tão diferente, porque da Emanuele eu sentia dor aqui nas costas, vindo pra barriga e descendo lá pra pelve, né? E vinha aquela pressão. A dele, eu sentia essa dor nas costas, na barriga, mas eu também sentia dor no peito, sabe? Era uma dor muito estranha. E eu falei, gente, eu vou morrer desse jeito. Eu vou morrer. Eu falei, eu quero cesariana, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais, eu só dilatei meio centímetro, gente. 8 horas em trabalho de parto. Aí, beleza. Aí ela pegou e falou assim que não, que eu tinha lá um quadro de parelheiro, não sei o que, e tererê, tarará. Daí eu falei com ela, não, então eu quero analgesia, eu quero alguma coisa pra aliviar essa dor, porque eu não tô aguentando, eu vou morrer desse jeito. Se não der analgesia, eu quero cesariana, eu não quero nem saber. Tudo bem, a médica foi lá atrás da analgesia. E, gente, nossa, eu não tava aguentando mais.
Daí, pouca hora chegou, né, as enfermeiras, chegou lá o médico que ia fazer também a analgesia, né, porque o anestesista, acho que é assim que fala. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Porque, gente, tem hora que eu trago em tudo aqui. Daí ele chegou bem no momento que eu tava tendo contração. E aí eu fechei meu olho e, gente, nossa, eu lembro como se fosse hoje, eu tava sentada na beirada da cama. E veio aquela contração e eu fechei o meu olho. E na hora da dor eu não queria falar com seu ninguém. E aí ele chegou bem nessa hora e aí ele falou assim, falou o nome dele, né, que eu não me recordo mais. E ele falou como que era o meu nome, me perguntou como que era o meu nome, mas a gente tava com dor, eu não queria responder, eu só fiz a mãozinha assim, pra ele esperar. E ele, como é seu nome? E eu com a mãozinha. E ele, como é seu... Gente, tava com ódio, eu ia xingar ele. Aí na hora que a contração passou, aí eu falei, Ana Júlia. Falei, não vou falar enquanto estiver com dor. Aí tá bom. Aí tive que trocar o lado da roupa, né, que tava errada. Daí ele veio, fez a higienização, falou como é que ia ser feito lá o processo da analgesia, que foi totalmente diferente da Emanuele também. Né? Eu acredito então que na gravidez da Emanuele, no parto dela, as enfermeiras me engabelaram, porque eu não recebi analgesia, tá? Eu acho que elas aplicaram um soro pra eu entender, eu pensar que eu tinha recebido analgesia e não tinha recebido. Porque foi completamente diferente do Anthony. Né? Da Emanuele, eu lembro que eles fizeram um acesso aqui na minha mão, né? E ela colocou esse acesso e falou que era analgesia e aplicou com a seringa, tá? Tanto que eu não tinha sentido alívio nenhum, a não ser assim, psicológico, que eu sentia aquela pressão, aquele negócio, mas ainda doía, parecia que doía menos, mas enfim, né? E aí do Anthony ele fez nas costas, a epidural, ele fez a epidural. Então, eu abaixei e bem na hora, gente, de novo vinha aquela contração, as contrações estavam muito perto. Veio a contração e aí ele falou, você não pode mexer. E aquela luta, gente, pra não mexer. No final ele aplicou, tudo bem. E aí, gente, quando aquela anestesia fez efeito, meu Deus, eu tava no céu. Eu não sentia nada, não sentia minhas pernas, eu não sentia nada. Mas, gente, eu tava tão cansada. Eu só me arrumei na cama e falei, agora eu vou dormir. Peguei, virei, gente, dormi. Nossa, e aí elas colocaram ocitocina também, né? Pra poder continuar, né? As contrações, né, gente? Porque quando dá anestesia, diz eles, né, que tem a probabilidade de parar o parto, de estagnar, né? Então, pra continuar, eles perguntaram se poderia colocar ocitocina e eu liberei. Tudo bem, gente, não estava sentindo dor. Daí eu falei pro Antônio desligar a luz que eu ia dormir e aproveitar para dar uma descansada, porque quando as dores voltassem ia ser o momento, né? Aí tudo bem. Desligou, ele também aproveitou para dar uma descansada um pouquinho, né? E tá. Daí, gente, eu acordei meio-dia. Acordei meio-dia, sentindo, não dor ainda, mas eu sentia já ali a cabeça dele para baixo, sabe? Descendo. E eu não tava sentindo dor, mas tava começando a passar o efeito. Daí eu sentia assim um toque na barriga, essas coisas, mas não sentia ainda minha perna, nada dessas coisas, gente. Enfim, eu falei pro Antônio, eu falei, chama a médica porque o Antônio tá nascendo. Eu tô sentindo ele cá embaixo. Aí ele falou assim, não tá, eu falei, tá, vai chamar que tá nascendo. Tudo bem, eu só senti aquela pressão e eu sentia meio que a cabeça dele descendo assim, ó, sabe? Eu sentia, não, vamos dizer que aqui é a querida, a flor. Eu senti assim, ó, descendo, descendo, descendo. Enfim, daí ele chamou a médica foi lá, fez o toque, falou que já estava ali, ele já estava coroando, na verdade, né? Já estava coroando, já estava pra sair mesmo. E, gente, eu estava toda cagada. Estava toda coisada, gente. Daí ela perguntou se eu queria ter ali mesmo. Eu falei que não, né? Até porque tava cheio de merda. Daí eu falei que eu queria ir pra banqueta, gente. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Ela perguntou se eu tava sentindo a perna. Eu disse que estava, mas eu não estava. Eu pedi ajuda pro meu marido ainda. Disfarcei e pedi ajuda pra ele. Daí a gente foi pra banqueta, gente. E foi coisa assim de fazer 3 forcinhas e ele nasceu. Assim, foi 2 forças, né? Até a cabeça sair. Quando a cabeça dele saiu, gente, a minha pressão foi com Deus. Eu fiquei mole. Eu senti na hora que saiu, fiquei mole, assim, parecendo que eu ia apagar, sabe? De novo.
Mas é por conta da pressão, anestesia e tudo mais, né? Daí a médica, você tem que fazer mais uma força pra ele sair, não sei o quê. Minha pressão caiu. Aí você tem que fazer mais uma força. Gente, médicos, enfermeiras, obstetras, anestesistas, não sei o que que é. Gente, quando uma mulher tiver em trabalho de parto, sabe? Ela tá ali com dor, não fala com ela, sabe? Deixa ela quieta, espera passar aquele momento. Se ela disser pra você, minha pressão caiu, eu não estou conseguindo agora, espera, sabe? Porque, nossa, gente, dá um ódio, dá vontade de xingar vocês. A gente sabe que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, mas a gente tá tentando se concentrar ali e vocês tiram toda a concentração da gente, tá bom? Um recadinho só. Enfim. Daí, beleza, continuei. Quando minha pressão voltou, fiz a última força, o Anthony saiu perfeitamente. Gente, graças a Deus, foi tudo em paz. Quando eu peguei o Anthony no colo, eu não vou dizer pra vocês que, nossa, eu senti aquela coisa toda... Não, eu tava tipo... Como é que eu posso dizer? Meio que avoada ainda, sabe? Eu peguei ele e tal, vi, ele nasceu bem roxinho, né? Isso é normal, tá, gente? Ele é branquelo e ele nasceu bem roxinho. Vou tentar deixar passando umas imagens aqui de como ele tava roxinho. E ele nasceu grandão, ele é muito grandinho, gente. A Emanuele, em comparação, né, pelo menos com a Emanuele, né? A Emanuele nasceu com 44 centímetros. O Anthony nasceu, acho que com 49, foi com 50 centímetros. Ele nasceu grandão, né? E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar pra médica se ele tinha me lascado, se teve laceração. Porque da Emanuele foi menorzinha e mais magrelinha, ela nasceu com 2 quilos e menos de 2,5 kg. Ela me rasgou, eu tive laceração. E ele nasceu com quase 4 quilos. E não tive laceração, gente. Graças a Deus. Meu medo maior era ter sido rasgada e dele não tive rasgo nenhum. Então, eu tava tão anestesiada que eu não tive ali sentimento nenhum, assim, de pegar, sabe? Eu vi tudo, dei um cheirinho, aquela coisa melecada. Mas, enfim, né, gente? Durante o parto, meu sentimento, gente, era de que eu queria que acabasse logo. Gente, eu sou muito tonta pra dor, não consigo suportar dor, não tem jeito. E a dor do parto do Anthony foi 1000 vezes pior que da Emanuele. O Anthony, a minha bolsa estourou, era 00:30. Eu vim ter ele 12 horas depois, exatos 12:30, do dia 7 de setembro, gente. Eu faço aniversário no dia 8. Ele quase nasce no meu dia, né? Ele nasceu no dia do aniversário da minha avó, né? Enfim. E, gente, assim, foi ótimo. O parto dele foi ótimo, em comparação da Emanuele, porque eu sofri menos, embora as dores dele tenham sido mais intensas e tudo, eu sofri muito menos por conta da analgesia. Eu acredito que esse parto dele foi muito melhor mesmo, eu gostei bastante, embora eu sofri um pouquinho, mas não sofri tanto, né? Então, eu gostei bastante de ter passado por essa experiência do parto, mas um sentimento que eu tive ali, claro, foi de que eu queria que acabasse logo aquela dor, mas também foi de gratidão, porque, gente, foi muito bom. Meu parceiro tava ali comigo, embora às vezes ele não sabia o que fazer, mas ele ainda fez uma massagenzinha, ele se mostrou presente ali, né, naquele momento, né. Então, assim, foi maravilhoso. Eu senti muita alegria também, né, depois, assim, quando passou mais aquela coisa da anestesia e tudo. Fiquei muito alegre, né, grata também, porque meu filho veio com muita saúde, veio perfeito, sabe? Então, assim, nossa, só tinha o sentimento de gratidão e de alegria, sabe? Por ter conseguido, por ter dado tudo certo, sabe? Não ter tido nenhum tipo de intercorrência, nada dessas coisas, né? E depois do parto, né, o sentimento foi só esse mesmo, de gratidão, de alegria, né? E consegui descansar ali. A gente teve a hora de ouro, né? Que é a primeira hora ali com o bebê, então ele mamou, fez tudo bonitinho. E foi assim, maravilhoso. O meu medo, né, ali no momento do parto era de fato não conseguir, né, ter ele normal, porque a gente morro de medo de cirurgia, eu tenho medo de cesariana. Embora eu pedi no momento da dor ali, eu morro de medo, gente. Eu tenho muito, muito medo de cesariana. Não pela cirurgia em si, mas pela recuperação depois, sabe? Ainda mais que eu ia estar ali com a minha filha de 6 anos também, né? Então eu tinha muito medo de ter cesariana por conta do pós, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, tive normal.
Nossa, foi maravilhoso ali a minha experiência. E o medo também que eu tive foi no momento ali das contrações, que eu sentia muita dor no peito. Eu pensei que eu ia morrer, gente, de verdade. E eu não senti isso de Emanuele, então, nossa, eu fiquei com muito medo de morrer mesmo, sabe? E deixar meus dois pequenos. A única coisa que eu faria, assim, de diferente nesse parto do Anthony é tentar estar um pouco mais ativa, né? E não só durante o parto, né, mas durante toda a gravidez, gente, porque eu falo que eu sou uma grávida muito preguiçosa. Desde a gravidez de Emanuele, nessa gravidez, eu fui muito preguiçosa, eu era muito de ficar parada. E olha que ainda na gravidez do Anthony eu ainda andei um pouquinho mais, porque eu trabalhava, né? Então eu trabalhava na limpeza. E eu tinha que ir andando às vezes até o terminal central para poder pegar o ônibus para ir embora para casa. Então eu ainda caminhei um pouco mais e tudo. Fui um pouquinho mais ativa, gente, mas eu mudaria isso. Eu procuraria ter sido uma grávida mais ativa para ver se conseguiria ter um parto melhor e mais rápido, né? E eu acredito que eu tentaria não pedir analgesia, embora a dor fosse excruciante, foi tremenda. Eu acho que eu tentaria aguentar um pouquinho mais, pelo menos ali as 10 horas de parto. Da Emanuele eu passei mais de 20 horas em trabalho de parto, né? E eu aguentei um pouquinho mais, né? Mas é como eu falei também, né? Essa dor, pra mim, parece que foi pior do que da vez da Emanuele. Tanto que eu aguentei mais, né? Eu aguentei até calada, e dele eu não aguentei, gente. Enfim, eu acho que eu mudaria mais isso, sabe? Buscaria ter suportado um pouquinho mais essa dor. As minhas considerações para esse parto é assim, tirando a parte ali de os enfermeiros não, os médicos, analgesista, querer sempre estar ali entrando no mesmo momento que a gente tá se concentrando, gente, porque realmente isso é muito chato, né? Quem é mãe, quem já passou por um parto sabe e vai concordar comigo que é muito chato quando a gente tá ali se concentrando na respiração, se concentrando na dor, em, sabe, tentar suportar ali de algum jeito e vir a pessoa e tá tirando toda a sua concentração, fazendo pergunta e, sabe, gente, é muito, muito ruim. Outra coisa também que de consideração que eu faria diferente também, né, entrando ali, é não ter deixado tantos estudantes na sala. Eu deixei entrar apenas 3. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu não deixava nenhum estudante. Porque acabou que encheu o quarto, sabe? Ficou muita coisa, o meu marido ficou desconfortável. Por mim, gente, eu não liguei não, sabe? Por mim é tanto faz. Mas ele se sentiu desconfortável e ele me falou depois também. Mas enfim, eu faria isso aí diferente. E o parto do Anthony foi uma beleza pra mim. Eu gostei bastante de viver essa experiência de novo. Não espero vivê-la novamente. Enfim, gente. E em comparação do meu primeiro parto para esse segundo, com certeza eu digo que esse segundo parto do Anthony foi melhor por essas questões, né, gente? Eu consegui ficar mais confortável, não foi quarto compartilhado como foi, fala assim, né, no pré-parto e tal, como foi da Emanuele, né? E a gente teve mais privacidade, não ficava toda hora a gente entrando, gente, sabe? Foi muito, muito bom mesmo, sabe? Eu gostei bastante desse meu segundo parto, achei que foi muito mais leve, tive mais segurança de estar mais à vontade, de poder, enfim, expressar a minha dor, de poder falar o que eu queria, o que eu não queria, né? E tudo certinho, né? E o parto da Emanuele não foi assim, né? Até porque de certa forma também, né, sabendo hoje, antigamente eu não sabia, mas sabendo hoje, eu meio que sofri uma violência ali obstétrica ainda, né, porque o médico estourou a minha bolsa da Emanuele sem minha permissão, eles me deixaram ficar só ali naquela posição ali com a barriga para cima, que não foi favorável, que foi também ali o que contribuiu para ter a laceração, que hoje eu já tenho conhecimento disso. Então, assim, eu tive do Anthony um plano de parto pronto, né, tudo certinho. Então, assim, foi coisas que eu melhorei, evoluí sobre essas questões de parto, que contribuiu, né, para que o parto dele fosse um pouquinho melhor a experiência do que foi ali da Emanuele. Então, gente, foi isso que aconteceu. Eu vou deixar aqui pra vocês a imagem ali, né? Não tirei muitas fotos, nem gravei nada assim, porque não tinha intenção mesmo de voltar e falar sobre isso, né, gente?
Mas eu tenho algumas fotinhas aqui do Anthony logo após que nasceu, do peso, tudo certinho. Eu vou tentar deixar aqui passando pra vocês. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda, tá bom? De se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. Ativar o sininho das notificações. Deixar seu comentário, tá bom? E compartilhe aí com outras mamães que estão gestantes, para que elas também possam saber um pouquinho mais dos direitos delas, tá? Pesquisem bastante sobre o parto, sobre o pós-parto, os direitos de vocês, sobre violência obstétrica, tá? Porque é muito importante, tá? Principalmente aí quem é mãe de primeira viagem, quem vai depender da rede pública de saúde, tá, gente? Eu tive meus 2 filhos na rede pública de saúde, tá? Ganhei os 2 no AOC, tá? Mas como foram em períodos diferentes aí, eu acredito que mudou bastante coisa. Também o fato de ter conhecimento dos meus direitos, tá, gente? Então, pesquise bastante sobre isso, se você for uma gestante, tá bom? Pretende ter parto normal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.